Olá pessoal do canal da Sanar, eu me chamo Rafael Guerreiro, sou acadêmico de Medicina da Universidade Federal do Pará e membro colunista da comunidade Sanar. Bom, hoje eu vou trazer para vocês um vídeo sobre síndrome pós-aguda, os sintomas que persistem após infecção por Covid-19. Falando mais diretamente das sequelas que irão compor a síndrome pós-aguda do Covid-19, daremos início pelas sequelas pulmonares, que tem um espectro desde dispneia, com a necessidade ou não de suplementação de oxigênio, até dificuldades ventilatórias e fibrose pulmonar, que irão causar redução da capacidade da difusão pulmonar. Basicamente, a dispneia é presente num score de 40 a 60% dos pacientes que apresentam a síndrome pós-aguda do Covid-19 após 60 dias de persistência dos sintomas. E os estudos americanos chegaram à conclusão de que aproximadamente 7% dos pacientes irão precisar do oxigênio suplementar. A fisiopatologia decorre de fatores do vírus e do organismo humano, como danos imunológicos e inflamação perivascular. Com isso, há uma quebra na barreira endotélio epitelial e uma invasão de monócitos e neutrófilos, além do extravasamento de exudato rico em proteínas para o espaço alveolar. Outra coisa que também afeta os pulmões é o estado fibrótico, que é causado principalmente pela ação das citocinas, como a interleucina 6 e o fator de crescimento beta. É necessário salientar que essa fibrose favorece infecções bacterianas secundárias. Quando o assunto são sequelas hematológicas, nós sabemos que o Covid é associado a coagulopatias, basicamente decorrentes do estado hiperinflamatório e de hipercoagulabilidade. Os eventos trombóticos são encontrados em aproximadamente 5% dos pacientes pós-Covid agudo, e decorrente da lesão endotelial, ativação do sistema complemento e ativação plaquetária. É sabido também que o elevado dedímero, associado a comorbidades como câncer e imobilidade de membro, são fatores de risco para o acontecimento de eventos trombóticos. Só que é válido ressaltar que a avaliação deve ser feita caso a caso, tanto do manejo profilático quanto terapêutico medicamentoso. Quanto às sequelas cardiovasculares, estudos chineses apresentam que 9% dos pacientes poderá apresentar palpitações e 5% dos pacientes apresentará dor precordial. Basicamente, o mecanismo de ação para essas sequelas cardiovasculares é a inflamação e a resposta imunológica que afetará a integridade do miocárdio, do pericárdio e do sistema de condução. É válido ressaltar também que o Covid pode causar arritmias, porque a produção exacerbada de interleucina 6, interleucina 1 e fator de necrose tumoral alfa é capaz de prolongar o potencial de ação ventricular por meio da modulação de canais iônicos do miocárdio. Apesar de não haver evidências concretas de infecção neuronal direta pelo vírus da Covid-19, várias são as sequelas neuropsiquiátricas, dentre elas mialgia difusa, sintomas depressivos, sono não reparador, cefaleia migrânea, perda do olfato e paladar persistentemente após a resolução dos outros sintomas. Esse último acontece em 10% dos pacientes até 6 meses de acompanhamento após o início dos sintomas respiratórios. O mecanismo para que isso ocorra são infecção viral direta, infecção sistêmica severa, neuroinflamação, trombose macrovascular e degeneração neural. Outros órgãos também bastante afetados pelo Covid-19 são os rins. É válido ressaltar que por meio de biópsia, o vírus foi isolado no tecido renal, causando algo parecido com uma necrose tubular aguda. Essa necrose é decorrente de trombose na microcirculação renal e é geralmente o potencial causador dessas lesões. Essas lesões vão decorrer em insuficiência renal aguda, que vão necessitar de terapias renais substitutivas em 5% dos pacientes hospitalizados e de 20 a 30% dos pacientes com quadros severos. O sistema endócrino é também um dos mais afetados pela Covid-19. É interessante ressaltar que foram relatados em pacientes que nunca tiveram o diagnóstico fechado para diabetes mellitus a presença de sintomas semelhantes ao de cetoacidose diabética. Contudo, ainda não se sabe o dano celular direto do Covid nas células betas pancreáticas, mas é sabido que ele gera uma apresentação maior de receptores, como AC2 e proteases transmembranas. O Covid também é capaz de gerar tireoidites subagudas. Isso foi reportado algumas semanas após a resolução dos sintomas respiratórios, uma vez que ele pode potencializar quadros latentes e gerar quadros de tireoidite de Hashimoto ou doença de Graves. Além disso, há o risco de desmineralização óssea, devido à inflamação sistêmica, imobilização de membros, exposição a corticoides e insuficiência de vitamina D. Os estudos publicados até o momento não apresentaram sequelas significantes ao sistema gastrointestinal. Contudo,
Apesar do RNO viral não ser mais detectável no suado nasal, ele é detectado até 28 dias após o início da infecção nas fezes. É válido também ressaltar que o Covid apresenta um potencial de alterar a flora intestinal, aumentando as chances de infecções secundárias e a depressão de bactérias comensais benéficas, podendo diminuir a absorção de alguns nutrientes. Outras sequelas causadas pelo Covid-19 são as sequelas dermatológicas. Estudos chineses apontam que aproximadamente 3% dos pacientes apresentam manchas avermelhadas após 6 meses do início dos sintomas respiratórios. Contudo, a alteração mais predominante e mais perceptível em pacientes Covid-19 é a queda capilar, a perda de cabelo, que ocorre em aproximadamente 20% dos casos. Essa perda decorre de um fenômeno chamado eflúvio telogênico, que é uma condição reversível e que geralmente ocorre após quadros de estresse. Bom pessoal, era isso que nós tínhamos para o vídeo de hoje, mostrar um quadro geral das sequelas causadas pelo Covid-19 e lembrando sempre que como é uma pandemia em curso, é provável que outros sintomas sejam adicionados a posteriori, beleza? Para mais conteúdos como esse, se inscrevam aqui no YouTube da Sanar e também acessem o sanarmed.com.